www.excelente.com. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje com uma convidada super especial, a professora Gisele, professora que vocês tanto amam, que é da parte de conhecimentos pedagógicos, tá bom? Então tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui, essa conversa vai ser muito agradável, vai te ajudar muito. Você vai conhecer um pouco mais da trajetória da Gisele, como é que ela conseguiu a aprovação dela em concurso público, porque eu sei que você também deseja a sua aprovação em concurso público na área de educação. Você vai saber também por que ela é tão apaixonada por educação em um país que não investe em educação, em um país que, infelizmente, a gente sabe que muitos pagam o preço, né, Gisele? Pagam o pato por um país que não investe em educação. E por que ser professor? Ainda vale a pena ser professor? Né? Uma pergunta que eu vou fazer para a Gisele. Então você vai conhecer um pouco da Gisele. Vou perguntar para ela sobre dicas do que fazer para você poder dominar toda a legislação dentro da educação, que é a especialidade da Gisele. Então eu tenho certeza que vai ser um bate-papo super agradável. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, adorei o convite. Fiquei super lisonjeada quando eu soube que o pessoal estava pedindo que eu viesse aqui. Então, desde já, agradeço pelo convite. Estou muito contente de estar aqui com todos vocês. Né? Seja bem-vinda. Realmente, eu quero primeiro, sempre a primeira pergunta que eu faço para os nossos convidados é contar um pouquinho da trajetória. Né? Eu vejo que muitas pessoas tem a ideia de que só passa em concurso público aquela pessoa que era CDF, aquela pessoa que gosta de estudar, aquela pessoa que era o melhor aluno da turma. Eu estou aqui para desmentir tudo isso, porque eu não era nada disso. Mas eu queria ouvir de você um pouquinho da sua trajetória. Sempre estudou em escola pública, era de escola particular. Como é que é a trajetória da Gisele e como foi surgir o magistério na vida da Gisele? Bom, então, eu sou filha de uma empregada doméstica, sou neta de uma avó que é costureira semi-analfabeta, mas que queriam o melhor para mim e para minha irmã e queriam que nossa trajetória de vida fosse diferente da delas, né? Não que eu não tenha orgulho da minha mãe ser o que é, da minha avó ser o que é, porque são mulheres incríveis, mas elas gostariam que a nossa realidade fosse diferente da realidade que elas tiveram. Então, elas sempre falaram da importância da gente ter que estudar para poder não precisar passar por tudo que elas passaram na vida. Enfim. E aí a gente começou a entender desde muito nova, minha irmã e eu, que só a educação ia tirar a gente, ia levar a gente a um lugar mais longínquo. E foi exatamente Só assim. a educação transforma, né? Só a educação transforma. E foi a educação que transformou nossas vidas. Então, estudamos em colégio público, o nosso ensino fundamental inteiro. Só que eu sou de uma época em que o ensino médio ele ainda não era totalmente obrigatório pelo Estado enquanto poder público. Então o Estado não tinha essa obrigatoriedade de ter vaga para todos no ensino médio. Hoje mas na minha época não. E aí eu sou de uma época que os cursos de ensino médio deram um boom, os privados, né? Deram um boom porque muitos jovens queriam fazer ensino médio, mas não tinha vaga, tinha que se pagar. E aí minha mãe, essa empregada doméstica, teve que se virar para pagar 2 mensalidades durante 3 anos numa escola que não Você era... e sua irmã? Eu e minha irmã. Então ela teve que se virar para poder pagar, mesmo empregada doméstica, mãe solo. Ela se virou para poder pagar. Mãe solo, empregada doméstica, pagando e 2 escolas. 2 escolas, né? 2 ensinos médios. E foi assim que a gente começou a nossa trajetória. E ela falou: até aqui eu posso levar vocês, depois para frente não tem mais nada que eu possa fazer com vocês. A gente entendeu o recado direitinho. E aí comecei já gostava de estudar. E aí comecei a querer sempre mais e mais e mais e mais. Aí o ensino médio fez normal? O ensino médio, não. Assim, a minha mãe botou uma condição. Vocês vão fazer ensino médio, eu vou pagar o ensino médio de vocês, mas vocês vão ter que fazer aquilo que eu quero, que é informática, E aí minha mãe foi falando. Sério? Minha mãe foi falar o seguinte: informática vai ser a profissão do futuro. Ela estava certa. Estava certo, Ela tava é certa. verdade. Eu não queria fazer informática, mas ela mandou a gente fazer aquilo. Então, de formação, né, de educação básica, sou webmaster e web designer, cara.
Sou Caraca! webmaster e web design por conta da minha mãe. E aí, mas não era aquilo. Não era aquilo que eu O coração queria. não bateu. Não era aquilo. O que eu queria fazer na vida era ciência, era biologia. E aí foi por esse lado que eu fui enveredando. Eu queria biologia, eu queria física, eu queria matemática, eu queria essas coisas. E aí acabou que eu fui fazer para a UFRJ, eu fiz para engenharia mecânica, eram 150 vagas, eu passei em 157, não entrei. Caramba! Fiquei péssima, porque eu jurava que eu ia ser engenheira mecânica. Mas aí acabou que eu fui para o outro lado que eu gostava muito, que era biologia. Aí da biologia eu fui fazer mestrado em bioquímica, sou mestre em bioquímica com ênfase em educação. E aí depois vieram surgindo outras coisas. Aí fiz formação de professores, aí depois fui fazer legislação educacional dentro da área do direito, depois fui fazendo educação especial. E é isso que eu faço da vida, é isso que eu amo. Eu nasci para fazer, eu nasci para dar aula. Eu nasci para dar aula. Eu acho que eu não tenho talento nem vocação para fazer outra coisa na vida que não seja ser professora. Caramba! E o primeiro contato em dar aula veio quando estava na faculdade ainda? Como é que foi esse primeiro Então, eu contato? tinha que fazer estágio, né? Mas ainda não tinha batido meu coração forte no estágio. Ainda não foi. Eu sabia. Estágio como professora de ciências. Isso, mas meu coração não bateu forte, não foi ali. O meu coração começou a bater forte, né, em ser professora de fato, quando eu fui trabalhar com turmas de magistério. Aí eu falei, nossa, é isso. É trabalhar com turmas de magistério, trabalhar com turmas para preparar essas turmas para concurso público. E aí eu vi que eu estava no lugar certo. Embora eu seja PEF, né, anos iniciais no município do Rio, o meu coração bate forte em curso preparatório. É o que eu gosto de Preparatório que você gosta. é o que eu gosto. Mas eu gosto também da criançada. Mas meu coração é de preparatório. E aí começou a se identificar com essa parte, né? De Isso, dar aula, começou a se isso, identificar com a pedagogia, isso. né? Exatamente. Comecei a me identificar, na verdade, com legislação. E eu não sabia que eu tinha tanta facilidade para aprender legislação. As pessoas acham que quando eu estou dando aula, eu estou lendo em algum lugar. Não, a legislação eu sei muitas de cabeça. Artigos, incisos, tudo de cabeça. A gente vê nas aulas. Mas tem gente que acha que eu estou lendo, não estou lendo, não. E aí acaba que, como eu fico lendo isso o tempo todo, é uma coisa quase que natural. Então, e aí teve um dono de um preparatório que um professor faltou. Aí eu falei assim, se quiser eu posso dar essa aula, né? Eu não vou dar aula hoje, mas se quiser eu posso dar essa aula. Mas você sabe legislação? Eu falei, sei. Mas sabe mesmo? Me bota na sala. Aí ele acreditou, me botou na sala e foi um sucesso. E aí foi assim que eu comecei, e aí os preparatórios foram acontecendo e assim, do conhecimento pedagógico, assim, mas o meu forte é legislação educacional, mas trabalho teórico, trabalho tendência pedagógica, várias coisas, mas legislação é o meu forte. É o que você mais É gosta. o que eu mais gosto de fazer. Eu adoro direito. Não fiz, mas eu adoro direito. E como é que surgiu na vida da Gisele essa parte de concurso público? Gisele hoje é servidora pública, né, da Sim, Prefeitura do Rio. sim. A Gisele falou que ela é PEF, né, para quem não sabe, é professor de ensino fundamental, anos Anos iniciais, iniciais. né? Trabalhar ali do primeiro ao quinto ano, né? Isso. Eu vou ser muito sincera, isso tudo aconteceu foi no momento que eu me vi muito desesperada da vida, que eu estava trabalhando em 7 escolas. 7 escolas. 7. Estava em 7 lugares ao mesmo E tempo. como professor de biologia? Então, Era tudo de não, tudo pouco. não. No estado eu estava como professora de ciências, no pré-vestibular, nas turmas de medicina, eu estava como professora de biologia, no pré-militar era física e química. Caraca, Gisele. Então, eram muitas coisas, eu não tenho noção. Então, eu estava em 7 lugares, eu tinha que dar conta desses 7 lugares. A sua primeira matrícula veio no estado. Isso, aí eu fiquei como professora de ciências, né? Mas fiquei pouquíssimo tempo, porque PEF apareceu logo em seguida. Entendi. Então, fiquei pouquíssimo tempo. Fiquei pouquíssimo tempo no estado, fiquei pouquíssimo tempo em Maricá, porque o município do Rio apareceu muito rapidamente o concurso. E basicamente foi isso. Eu estava em 7 lugares, muito desesperada, precisava de dinheiro, então eu tinha que estar nesses 7 lugares. E aí eu cheguei um momento que eu falei, nossa, eu preciso ficar num lugar só, mas como é que eu vou fazer isso? E de repente eu tô passando um dia pela rua, eu vejo folha dirigida falando aquele salário para professora, eu acreditei muito que fosse no Rio de Janeiro. Isso aconteceu comigo também. Porque eu não sabia que tinha
um concurso para professor que pagava aquele montante. Aí eu falei assim, gente, que concurso é esse que eu nunca ouvi falar? E aí acabou que foi assim que eu fiz. Não fiz. Porque eu estava numa situação financeira tão complicada, acredite se você quiser. Em 7 lugares. Em 7 lugares. A minha situação financeira estava Vida de professor, vocês entendem, né? A minha situação financeira estava tão complicada, mas tão complicada, Felipe, que eu me inscrevi para aquele concurso, para a PEF, e eu não tinha os R$ 100 para poder pagar a inscrição. Não fiz o concurso. Aí passou. No ano seguinte, o concurso abriu de novo. Aí eu já tinha R$ 100. Me preparei um ano. Eu me preparei um ano. Aí eu já tinha R$ 100. Aí naquele ano que eu fiz, que eu tinha os R$ 100 para poder pagar a inscrição, aí eu paguei e passei muito bem. Mas, assim, a Gisele, você estudou muito? Eu vou te dizer que não, porque eu tinha pouquíssimo tempo para estudar. Então eu estudava, eu ia dormir, eu terminava de fazer os planos de aula dos lugares que eu trabalhava, eu terminava 2 da manhã, porque 7 da manhã do outro dia eu tinha que estar em sala de aula. Então, às 2 da manhã eu terminava um monte de plano de aula, porque às vezes eu pegava três lugares diferentes, né? Daqui no dia seguinte. Então, eu tinha que ir de 3 às 4 da manhã, de 3 às 5 da manhã, Caraca, estudar um pouquinho para a PEF, e aí para depois acordar e 7 horas da manhã estar em sala Você de aula. dormia 3 horas por dia? Às vezes menos. Caramba. Mas eu tinha um objetivo que era para passar para a PEF. Eu tinha um objetivo. Porque você podia trocar todas aquelas bando de lugares para ficar num lugar só. Então, aquele... E até financeiramente era melhor do que... Muito, nem comparação. Então, eu me dediquei porque eu sabia que daria certo. Eu acreditei naquele sonho que daria certo de passar. Nunca foi um sonho ser PF. Ela apareceu, né? Oportunidade. Apareceu oportunidade. Nunca foi um sonho, né? Mas sempre foi um sonho o funcionalismo público. E aí eu falei, ou eu faço, ou eu tenho esse planejamento na minha vida mesmo com esse meu dia conturbado, ou não vai dar certo. Porque eu tinha só 2, 3 horas para poder estudar, mas tinha gente que passava 12 horas estudando. E o que eu falo sempre para todo mundo, não é quantidade de estudo, não é quantidade de horas. E sim o que você faz com o pouco tempo que você tem. Quantidade nunca é qualidade, né? Nunca, nunca. Então eu tinha pouquíssimo tempo, mas eu usava muito bem essas minhas 2 horas, 3 horas de estudo. E aí eu passei. E aí eram 25 vagas. Eu lembro que no início eram 25 vagas. Eu fui cravado no número 25. Fui cravado no número 25. Mas depois chamaram para mais de 1.000. Então, depois foram chamando. Depois foram chamando. Mas é importante que na primeira leva eu já entrei. E aí eu consegui deixar todo aqueles 7 lugares. Melhor, deixei 6, porque um ainda se encaixava na minha agenda. Aí eu fiquei como PF e fiquei dando aula para a formação de professores, aí até que eu cheguei no momento que foi só PF. Entendi. Isso que você falou é engraçado, aconteceu comigo. Eu fiz o concurso em 2011 da Prefeitura do Rio. Eu já era funcionário do Estado, tinha 2 matrículas do Estado. Em 2011 veio o concurso para matemática, né? Eu fiz e foi um concurso muito doído para mim, porque a maioria das pessoas que estudavam comigo passaram e eu acabei não passando, né? E aquilo me deixou muito, muito chateado, muito triste, porque meus amigos estavam lá e eu não estava, né? E eu queria a Prefeitura do Rio, porque eu trabalhava na Baixada Fluminense aqui do Rio, trabalhava em comunidades muito carentes e assim, muito violentas também, Sim. sabe? E eu queria sair de lá para vir à Prefeitura do Rio, eu poderia voltar a morar, né? Sim. Onde eu morava. Poderia trabalhar perto da minha casa, vamos dizer assim. E aí eu não passei. Só que foi o último concurso da Prefeitura do Rio, que foi aquele concurso de 16 horas, que antigamente era 16 horas. Sim. E aí, beleza, eu não passei, e às vezes Deus escreve, a gente fala que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Isso. E aí aquele não foi meu concurso, eu não passei. E aí em 2012, o meu cunhado, eu lembro como se fosse hoje, eu tô em casa, o meu cunhado me chamou e falou assim, Felipe, vai sair concurso aqui para professor do município do Rio. Salário, aí ele falou 3 vezes maior do que o salário do ano anterior. Eu falei, cara, você tá doido. Primeiro, teve concurso ano passado, né? Exatamente. E segundo, não tem esse salário aí que você tá falando, não existe, né? Inclusive, professor, a gente está gravando esse podcast, não sei quando você está assistindo esse podcast, porque no YouTube esse podcast vai ficar, Sim. Mas agora, em 2022, a gente teve a Prefeitura de São Paulo, né? Concurso da Prefeitura de São Paulo,
que é a banca FGV, que é a mesma banca que a Prefeitura do Rio também já assinou contrato Sim. de 2 anos, e professor da Prefeitura do Rio ganha o dobro do professor da Prefeitura de São Paulo, Sim, né? sim. O salário é o dobro. Então, assim, é uma coisa bem atraente, né? Uma Muito. coisa fora da curva do que está acostumado a pagar para professor. E aí, quando eu olhei, eu falei assim, cara, isso não é verdade, não. Aí ele foi lá, pegou o jornal, era o jornal Extra. Aí pegou o jornal, me mostrou, eu falei, ué, não é verdade? Aí eu fui pesquisar, eu falei assim, é concurso 40 horas, Sim. né? Aí eu fiz. E aí, do ano anterior não tinha passado, nesse eu passei em primeiro lugar. E aí, assim, é uma coisa que não dá para você explicar isso tudo, né? Assim, foi o que você falou, também não fiquei ali 1 ano me matando de estudar, não fiquei, tive minhas matrículas, tinha colégio particular que eu trabalhava também, só que foi uma oportunidade, uma qualidade de vida para mim, porque eu hoje trabalho continuo lá, tem 10 anos que eu estou lá, e uma boa escola, uma boa relação com a coordenação, com a direção, com tudo isso, e me deu muito mais qualidade de vida, né? Então, o concurso público proporciona isso, né? Proporciona isso. E aí hoje eu também hoje eu não estou em sala de aula, hoje já estou mais um pouquinho mais distante, mas de vez em quando precisa, né, tem que atuar. Mas hoje em dia eu estou trabalhando dentro da gerência da Quarta CRE, né? E aí façam para a Quarta CRE, porque é muita vaga na Quarta É. CRE, então façam para a Quarta CRE. Então, o pessoal que quer fazer concurso para a Prefeitura do Rio de Janeiro, Sempre escolha a né? Quarta CRE. A Prefeitura do Rio tem 10 CREs, né? Tem 10 CREs, e aí você sempre tem que fazer assim, ou faz para a quarta ou faz para a 10ª, porque são as que mais chamam. Então, o Rio de Janeiro, para quem não é do Rio de Janeiro, mesmo você que não é do Rio de Janeiro, vale a pena vir fazer esse concurso, Vale. né? Porque é um bom salário que vai dar para você se manter aqui. Então, são 10 CREs. O que é CRE? É Coordenadoria Regional de Educação. Então, todo o Rio de Janeiro ele é separado em 10 partes, vamos Sim, dizer assim, sim. né? Então, você tem a primeira CRE, ela pega aquela parte do centro ali Sim. da cidade, Zona Sim, Sul, né? E aí você vai separando o Rio de Janeiro de acordo com regiões, né? E existem, na hora que você faz o concurso, você coloca ali qual é a CRE que você quer. E aí o que a professora está dizendo é que a quarta CRE e a 10ª CRE são as que mais chamam. Sim. Então, às vezes, no edital, vem uma quantidade de vagas muito parecidas em todas as CREs. Sim. Só que ao longo do tempo, elas vão chamando. E aí a professora está dando a dica para fazer ou para a quarta CRE ou para a 10ª CRE. Eu sei que a 10ª é a parte de Campo Grande, é isso, né? A Zona Oeste chama muito, mas se você quiser assim, ó, entrar para ontem, quarta CRE. Quarta CRE. Quarta CRE. Então tem a quarta CRE, é a dica da professora. E aí é onde a professora trabalha. Então, você ficou quanto tempo em sala de aula na prefeitura? Foram 5 anos. 5 O que anos. o que é pouco comum, porque geralmente para você conseguir sair de sala de aula e conseguir, né, outras funções dentro do município, geralmente você fica uns 10, 15 anos, né? Uhum. Mas aí acabou que eu fiz em menos tempo, não sei como. Aí fiz concurso interno, que tem concurso interno para várias funções, e aí acabou que eu consegui, né, eram 2 vagas, mas só uma pessoa passou, no caso fui eu, e aí estou lá, né, trabalhando. Por incrível que pareça, não sou advogada, gosto muito de lei, mas não sou advogada, mas o que eu mais faço, porque perceberam como eu tenho facilidade para lei, o que eu mais faço é responder a ação do Ministério Público, responder a ouvidoria. Então já me botaram para essa, tudo relacionado à educação especial, né? Então meio que juntou a fome com a vontade de comer, porque eu sou especialista em educação especial, especialista em direito da educação. Então eu trabalho com essas 2 coisas dentro da quarta CRE. Poxa, que bacana. É o que eu faço hoje em dia, mas não fiz direito. Poxa, Não sou legal. advogada. E assim, pessoal, a professora, eu também não sabia sobre isso. Eu sou colega dela da Prefeitura do Rio, só que a gente é de CRE diferente. Ela é da quarta, eu sou da 8ª CRE. Mas ela está levantando para a gente aqui uma outra possibilidade. Às vezes você que está em sala de aula e às vezes quer sair daquela rotina de sala de aula, tem a possibilidade de concurso interno, que foi o que a professora fez. Então ela fez o concurso interno, ela saiu de sala de aula e hoje ela trabalha dentro da CRE, trabalhando com toda essa parte de processos, né? Sim, parte de processos, especificamente de respondendo à ouvidoria, Ministério Público, é dessa parte aí que eu cuido. Dentro da educação especial. E você disse que o que te encanta mais hoje, o coração bate mais acelerado, Sim. são os preparatórios, Sim. são
preparar o pessoal para concurso público. E dentro da nossa plataforma, né, a gente, dentro do Aprova Professores, que é o nosso projeto, você, com certeza, é uma das professoras mais elogiadas, uma das professoras mais queridas, e eu sinto isso também em outros lugares que você trabalha. E hoje a Gisele, o que que ela destacaria, o porquê você sente dentro da sua aula, da sua didática, da forma como você conduz, o que que você tenta trazer para os alunos para eles se identificarem tanto, para eles poderem gostarem tanto e ter tanto esse feedback positivo dos alunos? Olha, eu acho que muita honestidade naquilo que eu faço, porque vou ser muito sincera, quando você abre o meu Instagram, você vai ver que tem uma frase lá que eu falo eu ajudo você, mulher, a ter a sua independência financeira. Isso é muito verdade, sabe por quê, Felipe? Porque é, eu acho que cada vez mais a mulher precisa conseguir o seu espaço, a sua independência financeira, não depender de ninguém. E o Então, magistério é e o cheio magistério de, é né? O cheio. público feminino domina. Exatamente. Então, na minha cabeça, como eu sou mulher e eu quero sempre ser independente, sempre não precisar depender de ninguém, eu quero isso para as mulheres também. Que elas consigam, mesmo que não seja concurso público, mas que elas se preparem para uma seleção numa instituição privada de ponta, mas que elas consigam serem donas de si, que elas consigam vencerem todos os obstáculos que são muitos em nossas vidas, nós mulheres. Então eu falo o tempo todo isso na sala de aula. Quando eu estou dando aula em preparatório, principalmente presencial, eu sempre falo, olha, eu sei que está difícil, eu sei que é muito cansativo, eu sei que você vai chegar em casa agora, você trabalhou o dia todo, está tendo aula agora, você vai chegar em casa, vai preparar comida, cuidar, dar atenção para o seu filho, e ainda assim vai ter que ter tempo para poder estudar. Mas tem um porquê, tem um propósito, porque a gente quer vencer, sabe? Então, é muito ruim quando você chega na sala de aula e uma aluna vem te confidenciar que às vezes o companheiro nem sabe que ela está ali porque ele acha que é uma grande bobagem ela continuar estudando Não tem se ela apoio nenhum, não não tem tem. apoio nenhum. Então, por ser mulher, eu acho que elas se abrem comigo de uma forma muito mais facilmente do que se abriria com você, por exemplo, que é um homem. E elas chegam perto de mim e falam: olha, eu sofro abuso dentro de casa, o meu marido, ele me bate. Então eu ouço isso com muita frequência, com muita frequência. No meu privado, no Instagram, então, eu tenho depoimentos assim que se você ler, você fica passado de que mulheres ainda hoje passam por certas coisas. Então eu tento trazer isso, a independência da mulher, elas têm que se preparar. Então, e para elas conseguirem ter a vida delas na mão delas de volta, porque às vezes a vida dessas pessoas é roubada, né? É através da educação. Elas precisam estudar, mesmo que não seja para ser professora, que vá trabalhar numa caixa de supermercado, que vá trabalhar como faxineira. Elas precisam ter de volta aquilo que é delas, que é a vida delas. Então, eu acho que elas se identificam. E eu falo também que elas ficam, não acredito que você fez isso. E eu falo para elas também que quando eu não tinha dinheiro para pagar preparatório, cansei de fazer faxina. Já fui garçonete no Maracanã. Sério, Já fui Gisele? garçonete no Maracanã, fiz faxina pra caramba. Então eu fui call center, né, numa empresa famosa aqui no Rio de Janeiro. Tudo isso para pagar curso preparatório quando eu estava desempregada. E aí depois fui largando o curso preparatório, porque eu tinha que trabalhar, arrumei um emprego, depois arrumei outro. E aí fui deixando o preparatório mais de lado, porque eu precisava trabalhar. Mas até então era garçonete, faxina, um monte de coisa. Mas porque eu tinha um objetivo. O meu objetivo era ser independente, não depender de ninguém, muito menos de marido, seja lá quem quer que seja. Eu queria ser independente, eu queria ser dona de mim. Isso só quem me deu foi a educação. Ah, isso. Eu escutei isso hoje, exatamente hoje. Uma mãe estava em sala de aula, né? A gente convocou a mãe por causa de até de uma boa aluna, né? Mas a gente convocou, ela acabou tirando uma nota baixa na minha disciplina, e aí ela se desestabilizou, e ela ficou nervosa, ela chorou, e aí a gente convocou a mãe porque a gente percebeu que a menina, ela estava, não sabia lidar com aquela frustração.
era uma boa aluna, mas que tirou uma nota baixa. Só que o mundo não acaba por causa disso. Isso pode acontecer. Sim. Só que aí ela ficava nervosa, ela chorava, e aí ela subiu a voz comigo em sala de aula. Eu acabei também, acabando sendo um pouco ríspido com ela, tal. E aí eu conduzi ela para a direção e até que a gente convocou o responsável. E eu conversando com a responsável. E a responsável falou assim, professor, eu já falei para ela isso, a gente está conversando com ela, a gente sabe que ela é eu pego muito no pé dela, porque palavras da mãe dela, tá? Falou assim, família pobre, de escola pública, ela sendo negra, eu já falei para ela que ela tem que ser muito forte, porque ela sempre vai ter que fazer algo mais. E o jeito de se fazer algo mais, já até me arrepia falando isso, a mãe falou isso comigo hoje. Assim, e o jeito de fazer algo mais é justamente com a educação. Porque é com a educação que ela vai conseguir se preparar melhor e ela tem que saber lidar com a frustração. Porque a vida vai bater doído e a gente tem que saber cair, levantar, ser forte, ser resiliente. E isso é um mundo de concurso público também, né, Gisele? É isso. Porque, na verdade, o concurso público ele tem pouquíssimas vagas, né? Pelo menos o que anuncia no edital, e é uma quantidade muito grande de pessoas que vão fazer a prova, não que estão com o mesmo objetivo, porque muita gente se inscreve, mas o Exatamente. objetivo não é o mesmo de todo mundo. Mas ainda assim, mas mesmo assim, Felipe, eu sempre falo para o pessoal, eu falo, gente, vocês precisam compartilhar material, sabe por quê? Para ajudar o colega. Às vezes o colega faltou, mas é porque foi fazer um bico, porque ele precisa de um dinheiro para poder comprar alguma coisa em casa. Então vocês precisam compartilhar o material, Ajudar, ajudar. Aí ensinar. O melhor jeito de aprender é ensinando, né? Não, e tem gente que pararam com esse discurso, falavam assim para mim, mas ele é meu concorrente. Sempre falei, o seu concorrente é você. Não é o seu colega porque você está compartilhando material com ele, vai saber mais que você vai. Não, seu concorrente é você. Só você tem a capacidade de te levantar, só que o contrário também. Você também tem a capacidade de te sabotar. Então, se você não tiver um objetivo firme para você entender, né, como está a sua vida hoje em dia e como você gostaria que ela estivesse, talvez, lá na frente, só você pode fazer isso por você. Não sou eu, não é você, Felipe. A gente a gente ajuda, né? Mas dizer que a gente vai fazer e acontecer na vida da pessoa, não. Se ela não quiser, É verdade. ela não vai. E agora deixa eu te fazer uma pergunta, Zé. Você falou, tocou num ponto que foi importante há um tempinho atrás, que é a naturalidade com que na aula, por exemplo, você cita uma lei, e o pessoal acha que você está lendo e não está, você já decorou a lei. E eu sinto que a galera, quando estuda toda essa parte da legislação, a LDB, né, todas as leis que tem dentro da educação, o pessoal às vezes tem muita dificuldade nisso, né? Sim. Em decorar aquelas leis, entender. E eu vejo que muitas das vezes você acaba contextualizando isso, né, trazendo para a vida, para a sala de aula, aplicando aquilo ali para poder o nosso aluno entender melhor. Eu acho que isso é um grande diferencial das suas aulas, por isso que eles gostam tanto. E eu queria te perguntar, o aluno que está começando hoje, que quer fazer concurso público e tem essa dificuldade nas leis educacionais, né? Como começar a tomar um gosto pelo aquilo ali, como estudar aquilo, porque eu vejo que é uma coisa que você ama, né? Você falou já várias vezes, aquilo é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo ensinar, né? E o aluno que tem dificuldade nisso, que fala assim, cara, eu não consigo ler esses artigos todos, eu não consigo. Como dar o primeiro passo? Porque a gente sabe que é constância, né? Qual o primeiro passo? Comprando o curso da prova. É o primeiro passo. Já fica a dica. Vamos até deixar o link aqui embaixo. Comprando o curso da prova, é a melhor forma. Mas e não é brincadeira, não. Mas enfim, para quem está começando agora, eu vou dizer como eu comecei estudando lei. Cada vez que eu pegava um artigo e eu não conseguia entender aquele artigo, não fazia, porque não faz sentido realmente na nossa cabeça, porque a lei não foi feita para a gente entender. Esse é o primeiro ponto. Então, não foi feita para a gente entender. E aí, isso é tão verdade, que você pode perceber que algumas disciplinas muito importantes na educação básica foram retiradas. Por exemplo, educação moral e cívica, porque a gente entendia tranquilamente bem, por exemplo, sobre os nossos direitos dentro da Constituição. Então, é mais fácil tirar para a gente não entender dos nossos direitos.
E a lei, de fato, não é para a gente entender, porque tem uma linguagem muito rebuscada, muito refinada, que não é a nossa linguagem é habitual. Então, o que eu comecei a fazer, a primeira coisa que eu fiz, você não vai acreditar, eu comprei livros de direito, te juro, e um dicionário de direito, para começar a entender cada linguagem ali dentro. E aí depois eu comecei nessa de traduzir os artigos de forma que eu entendesse. E foi isso. Quando eu percebi, qualquer coisa que eu começasse a ler dentro né, de direito da educação, era muito tranquilo para mim. Mas só que eu tive que fazer um movimento de sentar e entender cada termo. O que era um artigo, o que era um inciso, o que era uma emenda O que é uma complementar, jurisprudência? o O que que é é uma... um... Eu tinha que entender. Eu tinha que entender essas coisas, porque não fazia o menor sentido na minha cabeça. E a partir É do uma momento que eu linguagem que foi o que comecei você falou, não está no nosso dia a não dia, está não no está na nosso dia a escola, não está em dia, lugar não nenhum. está. E aí, a partir do momento que eu comecei a estudar sobre essas coisas, que eu fui tomando mais gosto ainda, e aí quando eu percebi, eu estava lendo a LDB de forma escorreica, já daqui a pouco eu passei para o ECA, daqui a pouco eu passei para a Constituição, e quando eu vi, eu estava dando aula. Aí eu comecei a dar aula, assim, porque um professor faltou, e aí acabou que fui ficando, e quando eu me dei conta, eu estava sendo já chamada para outros lugares para poder trabalhar com isso. Nem eu mesma acreditei que quando eu comecei a estudar para concurso, que aquilo poderia ser revertido de uma outra forma para mim, que não apenas o concurso público, para que eu fizesse o concurso público. E foi assim que eu comecei. Então, hoje em dia, quando alguém fala assim, Gisele, preciso que você dê a lei tal, né? Eu não sei nada sobre a lei tal. Aí eu pego a lei tal, aí eu sento, me debruço naquela lei, pego o dicionário, que tem às vezes um termo que eu não saiba, e eu começo a estudar sobre aquilo, ler, e aí eu vou pegar um artigo, e vou pegar um autor que fala sobre aquilo, então eu vou mergulhar dentro daquela lei. Até chegar ao ponto que eu não preciso mais da lei, eu vou falar sobre a lei. Já vai Já natural. vai, já vai natural. E isso, quando a gente fala para eles, o curso do Aprova, por exemplo, é claro que não é o único, existem outros cursos, mas o nosso papel dentro do Aprova Professores é justamente mastigar isso para eles, Sim, né? sim. Então, imagina o trabalho que ele teria pegar todas as leis, pegar um dicionário, fazer isso. Talvez a preparação dele ia ser uma preparação muito longa, Muito longo. muito Muito longa. longo. Então, a gente já faz esse trabalho, né? No Sim. caso, eu na matemática, você nas leis educacionais, Sim. já pega aquele conteúdo ali, já vê como é que aquilo ali cai em prova, já direciona para ele como é que aquilo cai em prova, justamente para a gente ser um facilitador nesse processo. Né? É o que eu falo. As pessoas perguntam, Gisele, eu preciso saber os artigos de código salteado? Não, você não precisa saber. Essa função é minha. Eu tenho que saber. Eu estou dando aula para vocês, eu tenho que saber os artigos, a lei de código salteado. E não sei todas, né? Não sei todas as dentro de educação de código salteado. Mas o meu papel como é que eu vou explicar? É diminuir essa quantidade de estudos que você teria que ter para poder aprender, sei lá, sobre LDB. E aí eu tento mostrar para o aluno o seguinte, eu sempre falo, as leis, elas se coadunam, elas conversam o tempo todo. Então tem muita coisa na LDB que você consegue matar dentro da Constituição. Da mesma forma que tem muita coisa na LDB que vem trazendo no ECA. Então, às vezes, você fica estudando LDB, ECA, Constituição, às vezes não precisa de tudo isso, porque tem muitos artigos que vão se complementando, e aí vão mostrando um linkado ao outro. Acho que vai ficando um pouco mais fácil o entendimento, sabe? Então, por exemplo, dando um exemplo aqui, artigo 12 da LDB, né, inciso 8º, junto com o artigo 56 do ECA. Estão falando da mesma coisa, só que a forma de falar que é diferente. Então, eu tento mostrar para o aluno que não necessariamente ele tem que ficar em cima do ECA, em cima... Dá para a gente criar caminhos aí, né, digamos assim, para poder chegar àquele conhecimento sem que necessariamente você tenha que se debruçar tão fervorosamente sobre uma lei específica. Você vai pegando atalhos, vamos dizer assim, né? Você vai pegando, você atalhos. fala, isso aqui é a mesma coisa que isso, Exatamente. você vai economizando tempo, Exatamente. E o nosso papel é justamente trazer para ele ali, né?
como é que eu vou dizer, um desenho, um Sim, esquema que sim, mostra, tá vendo isso aqui? É igual a isso aqui. E aí sim. você vai economizando tempo, né? Às vezes, com uma explicação, você mata o que você disse, o que está na Constituição e o que está no Dá ECA, para o que está na matar. Constituição, que Sim, você vai fazendo sim. links, né? E foi aquilo que você falou agora há pouco. Eu acho que a melhor forma da gente explicar a legislação educacional é levando para o dia a dia da pessoa. E aí, por exemplo, se você for explicar, não sei, alguma coisa falando a gestão democrática, fala gestão democrática dentro do ensino, de onde você vive, né? Se eu Uhum. for explicar a respeito de educação especial, fala a respeito da educação especial que está acontecendo ali na sua sala, de inclusão, né? Então dá para você falar tudo de legislação utilizando a sala de aula da pessoa como exemplo. Não teve aquele momento que aconteceu isso, né? Porque todos os episódios que eu passo, já passei em sala de aula, todo mundo já passou nas suas salas. Então, eu Uhum. sempre falo, ó, então, não tem quando acontece isso e isso na sala de aula? É sobre isso que esse artigo está falando. Então, acho que dá para a gente explicar legislação de uma forma mais, não sei, trazendo mais, cada vez mais para o nosso cotidiano. Aí eu Isso, acho que as pessoas entendem muito melhor. isso não só facilita a aprendizagem, como é mais prazeroso também, né? A Muito mais pessoa entende prazeroso. ali e traz para o contexto dela. Uma outra coisa que eu queria tocar que você estava falando no início, que você chegou a dar aula de ciências, mas Sim, que você sentiu que ali ainda não era o momento que não o era coração aquilo. não estava Ainda batendo, não era né? aquilo. Isso bateu mais quando você Embora realmente. eu ame muito biologia, e eu entrei, cara, eu entrei na faculdade de biologia, te juro, só para entender sobre inseto, porque eu sou apaixonada por inseto. Eu te juro, especificamente abelha e Cada formiga. professor com as suas doideiras. Especificamente, sabe qual é a minha paixão? Abelha e formiga. Ah, Te juro, sério? te juro, eu só fui pra faculdade por causa disso. Eu falo pra todo mundo, ninguém acredita. Mas a minha mãe queria que eu tivesse feito informática para fazer o que ela queria. Mas enfim, eu amava tanto e amo tanto abelha e formiga, eu já estudei tanto sobre abelha e formiga, que eu falei assim, acho que eu vou fazer biologia só. Biologia. E fui fazer biologia só para entender mais sobre insetos, sobre esses. E aí acabou que eu fui me apaixonando tanto por outras coisas que não fiz nada disso no mestrado, fiz ser bioquímica. Mas enfim, E aí as ciências, enfim, a biologia, acabou não sendo aquilo que você, o coração ainda não batia, não era né? aquilo. Embora você ame ser professora, mas não era aquele ramo da Não educação era. que É um você se público encontrava. diferente, é um É, público diferente, sabe? Porque quando você está preparando uma pessoa para o vestibular, eu sei que você está lidando com sonhos, né? Eu sei disso. Mas são pessoas novas, né? A garotada, que não sei o quê. E quando eles não passam, tá de boa. Agora, quando você está falando de preparatório para concurso, principalmente da área de educação, a gente está falando de pessoas que às vezes têm 40, 50 anos, pessoas que passaram a vida tomando conta da família e agora estão com 50 anos e chegam para você e falam, voltei a estudar porque agora eu quero realizar o sonho da minha vida, que é ser professora. É é diferente, é diferente. É diferente. um público diferente. E às vezes isso é interessante, porque aí eu vou tocar num ponto agora, dos desafios de ser professor num Sim, país igual ao nosso, sim, né? Tem um estudo que foi publicado que o PISA, né, que é uma avaliação internacional, mostrou que o Brasil, só em matemática, está entre os 10 piores países do mundo em educação na parte de matemática, né? Então a gente tem muitos problemas na educação, né? O nosso estado é um dos piores estados, né, da última pesquisa que eu vi dentro do nosso país, então o estado do Rio de Janeiro. Mas a educação do Brasil como um todo, a gente sabe que era muito ruim. E nós, professores, eu confesso que eu já tentei sair do magistério algumas vezes. Né? Eu sou engenheiro frustrado, eu quis fazer engenharia, mas aí acabei não passando, já contei essa história aqui várias vezes. não E sabia. eu tentei fazer Confia em mim. engenharia na FRJ, na UF e tal, e eu acabei ficando para reclassificação e acabei dando na UF, por exemplo, se na época que eu fiz, você tinha que ir lá e dizer que você queria continuar participando das reclassificações, eu não fiz isso e depois eu poderia ter sido chamado, eu me arrependi amargamente, mas enfim, acabei caindo na matemática, né? Acabei não fazendo matemática e acabei fazendo na Rural, né? Fiz faculdade na Rural, então fui morar na faculdade, então toda 18 anos, 19, você morando com os amigos, enfim. Aí eu acabei, não é aqui que eu quero ficar, Sim, né? sim. E acabei ficando na matemática. Depois eu tive a oportunidade de fazer um reingresso, e aí eu estudei praticamente um ano na Cefet, fazendo engenharia de produção,
E então foi o primeiro passo que eu dei para sair. Eu falei, não, não quero ser professor. Trabalhava manhã, tarde, noite, você não era bem remunerado por isso. E aí eu falei, não, não quero ser professor. E aí eu saí, fui pro Cefet. E aí no Cefet eu percebi que quando eu estava com 1 ano de faculdade de engenharia foi quando eu passei à prefeitura. E aí eu já dava aula em curso preparatório, eu fiz as contas, o salário da prefeitura era um bom salário, junto com os outros preparatórios, até financeiramente mesmo, para mim, eu falei assim, não, o magistério, aí eu voltei para o magistério, larguei engenharia e continuei no magistério. E aí depois eu resolvi estudar para concurso público para uma outra área também, e aí quando eu comecei a estudar para concurso público para uma outra área, foi quando exatamente surgiu a oportunidade de eu montar a empresa, montar todo os cursos que a gente tem hoje aqui e fazer a educação que eu acredito, que a gente estava conversando, né, uma carga horária realmente que o aluno precise, fazer a educação do jeito que eu acho que tem que ser. Sim. E aí eu desisti também, e aí foquei nessa parte. Então, em vários momentos eu tentei sair, mas eu percebi, assim como você, que às vezes o problema não é a educação, às vezes o problema não é, e eu estou falando isso porque tem muito professor que quer deixar de ser professor. E às vezes ele quer deixar de ser professor, não é porque ele não tem a vocação de ser professor, mas é porque ele ainda está no lugar errado, sabe? Então, da mesma forma que você se encontrou em curso preparatório, você se encontrou falando de leis voltadas para a educação, foi da mesma forma que eu me encontrei quando eu passei para a prefeitura, pude trabalhar numa escola com mais que me desse mais autonomia, com uma direção que me dava respaldo. É a mesma diretora que eu tenho na escola desde 88, é a mesma diretora. Ela foi premiada agora pela CRE, pelo tempo de serviço. Então, assim, desde 88 sendo diretora, fora o tempo que ela foi professora na Prefeitura do Rio e tal. Então, assim, é uma diretora que dá total autonomia para o professor, é uma diretora que está sempre do lado do professor, sabe? Então, apesar dos desafios que a gente tem na educação pública, você consegue ter prazer em trabalhar naquela escola pela forma como a escola é conduzida. E, paralelo a isso, eu pude trazer hoje para a internet um preparatório e projetos de uma educação que eu acredito. E hoje eu tenho muito prazer e não trocaria o que eu faço hoje por nenhum outro lugar, sabe? Então hoje eu sinto que a vida, eu entendo hoje que a vida, ela me puxava quando eu tentava sair para ela me mostrar que, olha, o teu lugar é aqui. Você ainda não tá, você ainda não se encontrou. Então eu acho que isso a gente tem um ponto em comum, né? Que a gente de repente não estava tendo prazer naquela área de educação que a gente estava. E hoje a gente tem prazer onde a gente está. É claro que a gente está buscando novas metas, novos objetivos, mas eu acho que, não sei se você concorda com essa minha ideia que eu tive agora, que foi um ponto de encontro nessa nossa conversa, e que talvez os professores que estão vendo a gente, que talvez que estejam pensando em sair do magistério, que reflitam sobre isso, né? Será que é o magistério mesmo? Ou será que é aonde eu estou, a área que eu estou na educação? Faz sentido para você? Faz total sentido, porque foi o que eu te falei, né? Eu realmente nasci para fazer isso. Acho que teve um tempo que eu não sabia que eu nasci para ser professora. Teve um tempo que eu não sabia, né? Que eu queria fazer outras coisas da vida. Mas depois que eu me encontrei, que foi dentro da área do magistério, de preparatório para concurso, eu percebi que eu estava onde eu deveria estar, né? E aí, por mais que as coisas não estejam indo bem, né, agora, para muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, acho que é bem isso que você disse, sabe? Talvez não seja. Talvez esteja no momento errado, no lugar. Como se fala? A gente está no lugar certo no momento errado, uma coisa assim. No lugar, no momento, a gente no momento errado, na hora errada, né? Então, No lugar errado, na hora errada, né? exatamente, acontece muito isso. Às vezes, você está achando que não é para mim ser professor, mas por que não é para você ser professor? Você tem que perguntar para você o que te move enquanto professor. E é essa pergunta que um tempo lá atrás eu me fiz, o que me movia ser professora. Você sabe que numa ocasião foi o que a gente estava falando, estar no lugar certo, na hora certa. Teve uma ocasião que eu fui lotada, minha primeira escola foi na Maré. E aí, chegando lá num dia assim, bem Pessoal cedo. Pessoal que não é do Rio de Janeiro, a Maré é uma região aqui bem. Como é que a gente vai definir? É um
complexo de favelas aqui no Rio de Janeiro. É, como é que eu vou explicar? Que em alguns momentos é Em bem alguns violento. momentos, né, tem momentos de tensões, digamos Exatamente. assim. E você sabe, minha primeira escola fiquei lotada lá. E que existem projetos maravilhosos lá dentro, Maravilhosos, porque tem maravilhosos. crianças que são refém disso, né? Então Exatamente. são crianças que precisam de ajuda, porque mostrar para eles a realidade, julgar quem está de fora é muito fácil, né, Sim, Gisele? sim. Agora, a gente que já trabalhou dentro de comunidade, A a gente gente sabe a sabe realidade. que existem crianças ali que não vê outro mundo além daquilo. Então, às vezes, Sim. uma criança que a única coisa que ela conhece no mundo é aquilo que É aquilo ali. acontece É no aquilo ali. bairro dela, sabe? Exatamente. Então, mostrar para ela que aquilo ali não é um mundo, Sim, sabe? Que aquilo ali não tá certo, muito do que ela vê não tá certo, sim. né? Mostrar para ela que existem outras oportunidades, sabe? Exatamente. E Exatamente. trazer essa consciência. Então, tem vários projetos dentro da Maré Sim. muito bacanas Maravilhosos, para maravilhosos. agregar e trazer essa criançada, Área trazer o cultural, jovem. área de esporte, tem muita coisa bacana. E aí, você sabe que um dia, chegando lá de manhã, eu peguei um aluno meu, não meu aluno, né, mas a minha turma, e levei para o café da manhã. E um aluno meu, o Guilherme, ele chorava copiosamente, mas ele chorava muito, chorava muito. Foi uma segunda-feira, um dia de uma segunda-feira. E ele chorava demais. Aí eu cheguei perto dele e falei, o que está acontecendo, Guilherme? Aí ele soluçando, chorando. Aí ele, eu tô com fome. Eu falei, mas o lanche está na sua frente, meu filho. Aí ele chorava, chorava, tia, eu tô com fome. Eu falei, Guilherme, o lanche está na tua frente. E ele falou assim, mas meu estômago está doendo muito. E eu falei, mas por que seu estômago está doendo? E ele me respondeu, porque eu não comi nada o final de semana inteiro. Então, eu entreguei ele na sexta-feira para a família, né? Quando eu liberei a turma, e peguei na segunda-feira pela manhã. Foi a primeira refeição que ele fez A depois última tinha daquele. sido na sexta. A última tinha sido na sexta-feira. Só que tinha acontecido dias antes, né? 2 semanas antes, um conflito muito grande na Maré, onde eu passei o dia todinho com a minha turma no chão. E eu me perguntei o tempo todo o que eu estava fazendo ali. E eu queria sair, eu queria ir Durante a embora. aula, tiveram que deitar. Ficamos deitados no chão durante 2 semanas antes desse fato com o Guilherme. E ficamos no chão, fizemos nossas refeições no chão, inclusive as crianças receberam os lanches no chão, porque foi um confronto muito grande que houve 2 semanas antes na Maré. E aí eu falei assim, não, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair. Não faz sentido eu estar aqui. E nesse dia que o Guilherme me disse isso, eu entendi por que que eu estava ali, sabe? Então eu estava no lugar certo, no momento certo, eu tinha que estar ali. Então eu comecei a ver a educação de uma forma muito diferente de como eu via anteriormente, porque o meu público de antigamente era um público de pré-militar, era um público de pré-vestibular, era um público diferenciado. Quando você vai para uma comunidade, seu público é totalmente diferente. E aí Ali tu aprende a ser professor, né? eu aprendi ali. Ali que eu aprendi a ser professora. Ali que eu entendi que eles precisavam de mim. Que eu precisava deles, obviamente. Precisava muito deles. Acho que eu precisava muito mais deles do que eles de mim. Só que foi ali que eu entendi que eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, e que eu precisava fazer alguma coisa para que eu amanhã chegasse e não encontrasse Guilherme por exemplo, fazendo aquilo que não, né, Não deu certo. que não era certo, que fosse levar, que fosse para outro lugar, né, na vida. Então, é o que eu te digo, eu acabei de falar para você. É, eu nasci para ser professora, eu nasci para ensinar, eu nasci para levar as pessoas nos lugares inimagináveis que elas achavam que não poderiam chegar. Então, se a pessoa quem está nos assistindo agora, que acha que vai desistir, que não quer ser professor, você tem que fazer essa pergunta para você. Por que que você quer ser professor? O que que te move a ser professor? Você quer mudar a sua vida ou quer mudar a vida dos outros? Eu, Felipe, eu sou professora, não é para mudar a minha vida, porque a minha vida eu mudo por consequência, né? Mas é para mudar a vida de muitas pessoas, em especial de muitas mulheres. É por isso que eu sou professora. Eu nasci para fazer isso. Não é para mudar a minha vida, não só a minha, porque mudou muito, né? Mas para mudar a vida das pessoas que acreditam que não tem mais solução, que acreditam que a vida é só isso e não é.
A vida é muito mais, é muito além, muito além. É, é, e quando eu falo que a educação mudou a minha vida, para quem me conhece de muito tempo sabe que realmente mudou a minha vida. Você sabe, Felipe, que eu fui conhecer, eu tenho os 39 anos, eu fui conhecer o que era ter um banheiro é, com muita idade, adolescente já. É mesmo. Água quente, eu fui conhecer quase adulta, que era tomar um banho no chuveiro elétrico, sabe? Então é o que eu te falo, mudou muito a minha vida, muito a minha vida. Mas não é sobre mim, porque eu não sou nada no meio nessa trajetória, não é sobre mim, é sobre uma coisa maior, não é sobre um micro, é sobre um macro, é sobre uma coisa muito maior. Não é para mudar a minha vida, que já mudou, Uhum. mas é para mudar a vida de pessoas que acreditam que não tem mais solução, porque tem, porque tem. E é isso. É por isso que eu sou professora. Eu acho que você disse tudo, você não teria o que falar, né? Mas realmente, eu acredito que essa pergunta é muito importante para vocês fazerem, né? Porque a gente sente que muitas das coisas também, nós professores, precisamos ter autorresponsabilidade, no sentido de Sim, que nós temos nossa parcela de culpa nesse problema que a gente tem sim, estrutural da educação. sim. Nós temos. Que a gente conhece muitos professores que, né, não está ali pelo aluno, né? É, Igual você falou, não está ali para mudar a vida de um aluno, está ali para mudar a sua vida. Essa é a sim, realidade, né? Acho que em qualquer profissão é assim. sim. Existem profissionais que estão querendo fazer, estão querendo acontecer. Agora tem aqueles profissionais que não querem, né? Isso Exatamente. em qualquer profissão e a nossa não é diferente. Infelizmente. E realmente na nossa profissão quem tem esse pensamento vai sofrer, Vai né? sofrer. Porque a gente tem todos os motivos, dia após dia, para desistir. Igual Sim, você disse, você passar ali um tempo deitado no chão por causa de violência, por causa disso tudo, para proteger um monte de criança. Com certeza você refletiu muito se você voltaria no dia seguinte, sim, né? muito. Se vou voltar, não vou, quero desistir. Eu não cheguei a passar por uma situação igual a essa, mas já cheguei de chegar na escola, a escola está tomada, né, pela violência, usarem a escola para, né, para poder se esconderem, essas coisas É, todas, e aí suspenderam a aula, então chegou, vai embora, vai embora, vai embora, deixa eu nem sair do carro, né? Eu certo. chegando na escola de carro, professor, dá meia volta, 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 volta. Eu falei, o que foi? A escola tá tomada, não pode. Aí eu dei meia Uau. volta com o carro, e então assim, não cheguei a estar na hora do tá acontecendo igual você, mas já passei por situações iguais a essa. De também, na época eu dava aula em São João de Meriti, numa escola do estado, ela teve uma chacina na época, então vários alunos foram mortos, né? E o carro passou atirando e tal. E aí você vê que os alunos que estavam ali, e aí às vezes você escuta muita gente que está de fora julgando, né? Ah, bandido bom é bandido morto, né? O que muita gente fala, e os alunos não tinham nada a ver com isso. Não Sim, é porque mora em comunidade que está envolvido com crime. A gente sabe que a gente já trabalhou dentro de comunidade, a gente sabe que tem muitas crianças que precisam de ajuda. muitas. E nós, professores, a gente tem acesso a isso, né? A gente vive isso, e eu acho que isso construiu a nossa personalidade, né? Sim, sim, Isso fez a gente aprender a ser professor de verdade, e sim. isso fez com que hoje, que a gente está numa realidade totalmente diferente, né? Hoje eu não vivo mais essa realidade, eu acredito que você também não viva mais essa realidade, mas isso construiu fez parte da nossa trajetória de vida. E Uhum. isso faz com que a gente, na aula, a gente tenha mais empatia, a gente tenha mais paciência, a gente tenha mais Amor. amor por quem está ali. Sim. Então, às vezes, a gente pega uma pessoa que está totalmente cansada, uma pessoa que está totalmente, sabe, e que não teve base nenhuma na época da escola, e a gente vai com paciência, vai com calma, construindo tijolinho por tijolinho. Isso. Então, ou você se apaixona por criar esse alicerce e dar esse alicerce, uma base para uma população que é carente de estudo, porque Sim. o nosso país não incentiva o estudo, ou você realmente, eu acho que não nasceu no Não magistério, nasceu para né? magistério. Então, eu acho que essa é uma pergunta que você falou que a pessoa tem que se fazer. Tem que se Por fazer. que que eu quero magistério, Eu né? acho que é basicamente você tem que fazer essa pergunta. Você sabe que tem um autor que eu gosto muito chamado Cipriano Lucchesi, Uhum. inclusive já tem até aula aqui de Lucchesi gravada para vocês, que eu sempre falo para os alunos, Lucchesi, ele fala que quando você entra na sala de aula, a primeira coisa que você tem que identificar é o perfil da sua turma, entender um pouquinho como é a sua turma, né?
A outra coisa é você ter amorosidade. Mas o que que é amorosidade para a Luquezzi? Não é você botar o seu aluno no colo, não é abraçar e dizer eu te amo. Isso não é amorosidade. Amorosidade para a Luquezzi é quando você olha para o seu aluno e enxerga. Porque às vezes você está olhando, você não está enxergando a pessoa, né? Então é para você olhar para o seu aluno e enxergar. Muitas das vezes, quando você tem um aluno problemático, às vezes um aluno violento em sala de aula, você simplesmente quer resolver aquele problema e levar para a direção, né? Você tenta resolver de alguma forma. E tirando, e sempre a resolução que você encontra é tirando aquele aluno na sala de aula porque ele tá te dando dor de cabeça, não está deixando você trabalhar. Só que aí, Luquezzi fala que quando você tem esse olhar amoroso para o seu aluno, você consegue olhar e enxergar o seu aluno que ele está tentando te dizer socorro. Porque às vezes um aluno seu ele é violento, não porque ele queira ser violento, mas é a forma que ele tem de te chamar a atenção para aquilo que ele não consegue dizer em palavras. Às vezes ele apanha muito em casa, às vezes está sofrendo algum tipo de abuso em casa. A forma que ele tem, está tentando te dizer, foi o mecanismo que ele encontrou para poder te dizer, te pedir socorro, é sendo agressivo. Então, se você é professor e não tem um olhar amoroso, se você é professor e você não tem amorosidade dentro de você, e volto a repetir, não é você abraçar seu aluno e dizer eu te amo, é você olhar para o seu aluno e enxergar que ele está te pedindo ajuda. Ele encontrou a forma dele para te pedir ajuda, mas ele está te gritando por socorro. E não tem ninguém que não seja você que está ali o tempo todo na sala de aula com ele todos os outros dias, não tem ninguém que ele possa pedir. Ele só tem a você. Então, eu não partilho O que não dessa. é fácil, O né? que não é Não é fácil, não fácil, é não é fácil. fácil, mas eu também não partilho dessa frase que bandido bom é bandido morto. Sabe por quê? Porque a gente não sabe nunca da vida de ninguém. A gente nunca sabe o que que eles passam dentro de casa. A gente até imagina, mas a gente não sabe o que que eles passam no dia a dia dentro de casa. Então, e a gente não sabe o que que a pessoa passou para chegar a tomar certa atitude de ir para um lado errado. Só quem sabe é ela. A gente tem uma leve impressão do que possa ter ocorrido, mas a gente nunca vai saber. Quem sabe realmente a pessoa. Então, se você é professor, você não tem esse olhar amoroso, se você não consegue, se você só consegue ver o seu aluno, mas não enxergar, você está no lugar errado. E isso, né, Gisele? Hoje em dia as pessoas estão tão polarizadas, né, que a gente falar isso, às vezes até soa como se a gente estivesse defendendo o Não, que de é forma errado. Não alguma. é isso, De a forma gente não está alguma. defendendo. O que a gente está aprendendo quanto professor, e o Sim, bate-papo aqui é de professor para sim, professor, né? Nós dois aqui, quem está assistindo a gente, sim. nós, quanto professores, ter o olhar para aquela situação, para aquela criança, para aquele jovem, como professor. É A isso. gente não é juiz, a gente não é advogado, a gente não é polícia, a gente não é nada disso. A gente é professor. Professor. E quanto professor, o que a gente precisa é tentar entender um ser humano que está na nossa sala. Isso. Cara, eu estou tentando entender esse ser humano. Sim. E eu estou tentando ser amoroso com ele. Amoroso. Né? Não estou aqui para julgar. Deixa quem é responsável por julgar, Que eu julgar, faça. que o faça. Então, se tiver que ir para cá, tiver que ir para lá, tiver isso, que faça. O meu papel quanto professor não é Não é esse. esse. Essa é a minha ideia, Essa é a sabe? minha ideia. Então, a partir do momento que fugiu da minha alçada, aí a gente caminha para o que tem que ser encaminhado, né? Agora, a gente em sala de aula tem que simplesmente entender, né? E tentar, dentro das nossas possibilidades, mesmo que às vezes limitada, Uhum. mas ajudar um ser humano, né? Resgatá-lo, né? Muitas das vezes resgatá-lo. E é isso, a quem for de direito, a gente entrega para as instâncias que são de direito, Uhum. mas o nosso papel ali não é de julgamento. O nosso papel ali é só de ter um olhar mais atento aos pedidos de socorro, Uhum. né? E ser amoroso, né? Ser amoroso o tempo todo, porque precisamos muito deles, mesmo porque a gente aprende o tempo todo com o aluno, né? Exato. Eu sei que eles precisam da gente, mas eu vou te dizer que eu me tornei muito mais humana, não tenha dúvidas disso, depois que eu comecei a trabalhar em comunidade, né? Porque eu achei que a minha vida fosse muito complicada. Mas aí quando você começa a trabalhar em comunidade, você percebe que sua vida não é nem um terço da metade do que é a vida das pessoas que moram lá. Então, e essas coisas, né, você só consegue trazer para a sua vida quando você é professor. Existem N profissões, né?
Mas ser professor é especial demais, porque te traz uma humanidade, te traz uma responsabilidade, te traz uma força, te traz uma até esperança, né? Mas esperança de Paulo Freire, tá? De esperançar muito grande, porque a gente tenta o tempo todo transformar o mundo. A gente acaba transformando três, quatro pessoas, Né? talvez uma, mas com o sentido de que a gente está dando para aquelas pessoas o nosso melhor. E eu tento dar sempre, mesmo trabalhando para a prova online, ou presencial, ou no município do Rio, é, todo mundo que trabalha comigo tem o meu melhor, porque eu acho que os alunos merecem que a gente dê aquilo que a gente tem de melhor. Isso é o que eu tenho de melhor para dar. Não é a aula sobre Piaget, sobre lei, não. O que eu tenho para dar de melhor é o meu olhar amoroso. Entender que a pessoa, se ela não estudou o conteúdo que eu passei, porque ela teve que trabalhar, teve que cuidar do filho, teve que limpar a casa, teve que fazer um monte de coisa. Não cabe a mim julgar que ela não estudou. Eu só tenho Uhum. que entender, porque cada um tem uma história e cada um tem as suas dificuldades. Eu não estou aqui para julgar ninguém, só estou aqui para poder acolher. É Acho que a ver- palavra é isso, acolhimento. é verdade. E então a gente tem esse desafio, né, Gisele, que a gente apontou de sala de aula, das comunidades, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Sim. E um outro desafio que eu vejo que é a sua especialidade, que é a educação especial, né? Uau. Aí, E essa parte que o professor também sente muito, e isso é a realidade do professor, eu não sei, porque eu não lembro, tá? Na minha época, eu sou um pouco mais novo, mas praticamente a sua idade tem 36, e assim, na minha época eu não lembro das turmas que eu dei aula, é, de tanto, eu não sei se não lembro porque eu não via, não estou dizendo que não uhum. existia, o que eu estou dizendo é que eu não lembro, Sim, né? Mas sim, poderia existir e eu não sim, perceber. sim. Mas hoje em dia eu vejo turmas de sexto ano, eu trabalho na prefeitura, eu trabalho séries finais, então de Uhum, sexto ao nono, minha escola é de sexto ao nono. Então ali eu recebo crianças de 11 anos, 12 anos, crianças que muitas já estão tomando remédio tarja preta, muitos já estão com TDAH, já estão sei lá, com todos não sei qual o termo correto de usar, mas assim, todos esses problemas que uhum, trazem, que eu não lembro na minha época, de ter tanto assim, uhum. sabe? Crianças com mais diversas dificuldades, Sim. né? Não estou falando só do autismo, não estou falando nada, não estou falando nem só de genético, estou Uhum, falando também de hiperatividade, enfim, uhum. de série de transtornos. Não sei se o termo certo é esse, Sim. transtorno, mas que eu acho que com o passar do tempo isso tem aumentado muito. Eu não sei se você percebe isso, se isso. Não, Felipe, isso sempre teve, mas agora tá mais coisa. E eu queria a sua visão como especialista Hum, desse desafio que o professor encontra, né? De ter esse trabalho de inclusão, que agora é lei, o aluno sim, tem que estar ali incluído e sim, tal. A prefeitura oferece alguns suportes, né? Oferece as salas, sim. salas, Sala de sala de recurso. recurso, tem algumas, mas é um desafio nosso quanto professor nessa geração que a gente está vivendo, tudo muito imediatista, Uhum. essa geração de rede social que tem aumentado a ansiedade, tem aumentado todos os transtornos. Então eu queria te ouvir quanto esse desafio em sala de aula, se você percebe que isso tem aumentado, como o professor pode se comportar numa situação dessa? Então, Felipe, você tocou num assunto muito sensível, né, que é a educação especial. E por que que é um assunto muito sensível? Porque, infelizmente, quando a gente está falando da área educacional, tem muito professor com o mesmo discurso que não vai atender o aluno tal porque ele não é preparado para isso. E aí, para esse professor, só queria deixar um recado: não cabe mais esse discurso. Porque hoje em dia é uma realidade, tanto no município do Rio quanto no estado, não importa, de uma forma global, tá? As crianças com necessidades especiais, é direito delas estarem em salas de aulas regulares. E esse boom dessas crianças, né, estarem acessando agora as classes regulares é porque finalmente começou-se a botar em prática as políticas públicas, que são muitas. Já se tinha política pública, mas não se era cobrado de fato. Entendi. Agora, nós temos políticas públicas, por exemplo, não só a LDB, mas temos a LBI também, Lei Brasileira de Inclusão, que deixa bem claro sobre essa obrigatoriedade das escolas, né,
fazerem esse movimento de adaptação para receber essa clientela, que não se tinha isso. A LBI, que é uma lei de 2015, ela é um marco quando a gente fala de educação especial, a gente fala de educação inclusiva. Só para deixar bem claro, educação especial é uma coisa, educação inclusiva é outra coisa. Uhum. São temas distintos. Mas, enfim. E além disso, né, a LBI trouxe um outro detalhe muito importante, que em todo e qualquer curso de graduação, agora você tem que ter essas disciplinas que falam a respeito de educação especial e de educação inclusiva. Então, quando o professor chega hoje em dia, vai lá na CRE conversar comigo e fala que não está preparado para receber um aluno com tal necessidade especial, a conversa é uma só. Não cabe mais esse discurso. E mesmo porque, se você não foi preparado para tal, comece a estudar. Eu não estou falando para você gastar dinheiro para fazer uma especialização, não. Eu estou falando para você sentar e estudar sobre aquela necessidade especial do seu aluno. Como é que você pode melhor atendê-lo? O que você pode fazer para poder fazer com que o aluno ele se sinta parte da turma? Porque ele tem que fazer parte da turma. Você querendo ou não. Você sabendo trabalhar com aquele aluno ou não. E só para você entender, você vai falar, você pode pensar assim, Gisele, mas tem o Benjamin Constant, por exemplo, que pode receber as crianças sérias. Precisa as crianças sérias irem para as classes regulares? Elas não podem ficar no Benjamin Constant? O mundo não é o Benjamin Constant. O mundo é a vivência das escolas regulares, das escolas públicas. O Benjamin Constant só vai ter crianças cegas, por exemplo. O Iris, por exemplo, só vai ter crianças surdas. A gente não quer isso. O mundo não é feito de pessoas surdas. O mundo não é feito de pessoas cegas. Então, essas pessoas precisam estar onde todos estão. Por Isso é isso a palavra inclusão. inclusão, né? Isso é inclusão. Agora, a partir do momento que eu penso que as crianças com necessidades especiais precisam estar em instituições especializadas, isso não é inclusão. Eu não estou promovendo a inclusão, e sim a segregação, a exclusão, qualquer coisa, menos a inclusão. Então, é por isso que a lei fala preferencialmente na rede regular de ensino. A lei te dá a opção de botar numa instituição especializada, mas que preferencialmente seja numa rede regular de ensino. E é muito complicado, o professor pega uma turma com 30 alunos e ele ainda espera que desses 30 alunos, os 30 serão regulares, não vai ter um por necessidade especial. E aí, quando ele pega uma turma que tem 3, 4 crianças com necessidades especiais, e que sejam elas distintas, porque são distintas, ele vai dizer, mas eu não sei trabalhar. Não cabe mais. Você tem que sentar, você tem que estudar, você tem que conhecer o seu aluno, todos os seus alunos, mas em especial aqueles com necessidades especiais. Obviamente que o município, o estado vão fazer aquilo que lhes cabe, né? O que cabe ao município e ao estado, por exemplo? Promover a inclusão através de salas de recurso, né, de apoio especializado, mas você, enquanto professor, enquanto regente da turma, você tem que estar preparado ou se preparar para receber essa clientela, que hoje em dia está cada vez mais acessando as salas de aula, porque os pais perceberam que não tem que simplesmente trancar seus filhos porque eles apresentam uma necessidade especial. Os pais perceberam que eles precisam estar dentro da sociedade porque eles fazem parte da sociedade. Entende? Então, antigamente, se mantinha essas crianças dentro de casa. E aí as políticas públicas foram surgindo, Entendi. a conscientização, né, tá cada vez, Por né, isso que eu falei que eu não lembro, porque não exatamente, tinha mas tanto ficavam isso. dentro de casa, Entendi. ficavam dentro de casa. Então veio a Declaração de Salamanca, aí veio a LBI, tem a LDB, tem a Constituição, tem o ECA, todos eles falam a respeito desse processo de inclusão. Só que a gente ainda esbarra com profissionais que dizem que não conseguem ou não sabem trabalhar com pessoas com necessidades especiais. Só que esse discurso está muito passado já, sabe? Esse discurso realmente não cabe mais. A gente precisa, enquanto professor ou qualquer outra área, a área da saúde, não importa, a gente precisa estudar, ler a respeito para melhor atender essas pessoas, porque elas fazem parte da mesmíssima sociedade em que vivemos, né? Então, ou a gente se prepara, ou fica muito complicado. E não, no processo de inclusão, não é
a pessoa com necessidade especial que vai se adaptar. Pelo contrário, é a sociedade que tem que se adaptar para atender as demandas e as peculiaridades dessa clientela, né? O movimento é esse, é a sociedade que vai ter que se adaptar para atender as demandas dessa clientela e não o inverso. Então, como você perguntou, né, como é que é esse desafio do professor? É um desafio, é muito difícil, são muitos transtornos, né, hoje em dia descritos na literatura, mas você precisa ler. Você precisa ler, você precisa estudar, fazer cursos de capacitação, cursos de especialização. Você precisa estudar para você poder trabalhar com seus alunos, porque cada vez mais eles estão entrando, ainda bem, nas salas regulares. Ainda bem, É porque eles isso. fazem parte da nossa E eu sociedade. confesso que é uma coisa que eu sempre falei, eu mesmo, professor Felipe, sempre falei assim, mas eu não estou preparado para lidar com isso, né? E aí a gente para refletir, você falando, a gente para refletir, fala assim, tá, e aí, vai ficar por isso mesmo, né? Não tem Você como. pode não estar preparado agora, mas aí, você não vai fazer nada para Não vai fazer mudar, nada. né? Vai continuar com esse discurso, porque às vezes nós, professores, a gente acaba dominando aquele conteúdo que a gente sabe, né? Então a gente já domina o conteúdo, muitas das vezes a gente já sabe aquele modelo de aula que a gente faz, aquele conteúdo, e a gente vai naquilo ali ano e ano, né? Sim. E entra na nossa zona de conforto, vamos dizer isso. Exatamente. Só que aí chega uma situação dessa que a sociedade coloca, e como qualquer profissional, né, você tem que estar o tempo todo se atualizando. Sim. Né? O tempo todo, e professor não pode ser diferente. Sim. Né? O tempo todo, a gente viu a pandemia, por exemplo, chegou a pandemia, muitos professores tiveram que se adequar ao modelo online, se reinventar, e ter que dar aula de casa, e ter que, né, lidar com uma câmera. Teve que aprender, então teve que se ajustar. Os médicos não tiveram que aprender sobre a Covid-19? Uhum. Então a gente tem que estar sempre nesse movimento. Os advogados, toda hora uma lei muda, o advogado tem que estar lendo o tempo todo. É assim que funciona. Então por que nós, professores, não temos que nos atualizar, estudar, aprender, entender sobre aquilo que para a gente nos parece diferente? Ou que é uma coisa nova? A gente tem que estudar, a gente tem que... É muito complicado, sabe, Felipe? Porque a gente precisa o tempo todo fazer esse movimento de se colocar no lugar do outro. É como se eu tivesse um filho com necessidade especial e eu gostaria que ele tivesse tudo, absolutamente tudo, que uma criança sem necessidade especial tem. Então eu gostaria que ele tivesse um bom atendimento, né, na escola, tal qual uma criança sem necessidade especial, que ele participasse das atividades de educação física, de artes, que ele tivesse acesso a tudo. Por que eu vou achar que uma criança com necessidade especial não tem direito a tudo isso? Claro que tem. É o mínimo que o ser humano ela não é melhor nem pior que ninguém, ela só é diferente, tem necessidade diferente. Mas eu sou diferente de você. Exatamente. Né? Todos nós somos diferentes. Só que existem aqueles que têm umas particularidades, como eu tenho particularidades, né? Gostar de abelha? Gostar de abelha? Você tem suas particularidades. E qual é o problema, sabe? Então, acho que o grande problema é as pessoas acharem que todo mundo tem que ser na mesma forminha, tem que ser todo mundo igual. E as coisas não são assim. As pessoas são diferentes, sim, ainda bem. Só que a gente tem que saber lidar com as diferenças. Porque ser diferente é normal. É verdade. É isso. E um outro ponto que eu queria tocar, Gisele, é assim, você disse que trabalhou estava trabalhando em 7 lugares, nem ali, loucura, e depois você acabou indo para Pref, né? O concurso você passou, acabou ficando só em um, você disse, sim, né? Sim. E aí eu queria que você falasse para a galera que quer fazer concurso público, qual seria, no ponto da Gisele, qual a vantagem hoje do serviço público? Porque muita gente olha serviço público como, por que você quer concurso público? Mais de 90% das pessoas vão falar estabilidade. Sim. A pessoa fala estabilidade. Sim. Então isso já é o tradicional. Sim. Além da estabilidade, teria algo que você colocaria como uma vantagem de você dar aula dentro de uma escola Sim. pública, dentro do ensino público, Sim. em relação ao particular? Total, sabe por quê? Porque eu senti uma diferença enorme quando eu fui para o funcionalismo público, porque eu adquiri uma coisa que eu não tinha em escola particular, chamada autonomia. Então, no funcionalismo público, né, ou melhor, numa escola pública gratuita, eu consigo
trabalhar de uma forma muito livre, sem estar presa. Escola particular, ela tem um negócio, um calendário, né, umas datas específicas, assim, isso já me irrita Sofreu bastante. muito com aquele negócio de fazer roupinha, disso tudo? Nossa, não, Sofreu. não, cara, Roupa de soldado, de índio. gente, isso é muito complicado. Eu ia falar chato, mas enfim, mas eu vou te dizer, acho que autonomia para, por exemplo, você sabe que em particular você tem o livro didático lá que você recebe, criançada, os pais têm que comprar e tal, e você tem que cumprir aquilo, né? No município do Rio, é tão gostoso estar em sala de aula, no sentido de que eu estava no quinto ano, numa certa ocasião, aí fizemos um terrário. Daquele terrário ali, para um quinto ano, eu consegui explicar profundamente fotossíntese. E aí, da fotossíntese, eu passei para trocas gasosas. E aí eu fui entrando de uma forma tão aprofundada, já entrando em bioquímica no quinto ano, que eu jamais poderia fazer numa particular, porque eu tenho que cumprir o livro. Eu Entendi. tenho que finalizar aquele livro, né? Eu tenho que... E tem outro detalhe, a cobrança dos pais de escolas particulares é meio louco, porque tava marcado na agenda que do dia tal até o dia tal você, né? Seria isso. Na escola pública isso não acontece. O trabalho é um trabalho bem gradativo e você vai vendo as coisas linkando uma na outra, sabe? A escola particular é muito mais conteudista. Muito mais conteudista. Na escola pública, por exemplo, a gente consegue trabalhar essa questão da interdisciplinaridade de verdade, né? Não estou dizendo que são mil maravilhas, não, tá? E, Claro. né, também não é, nem tudo Exato. floreado assim, não. Mas eu estava numa escola que me proporcionava essa liberdade. Então, tirando essa estabilidade financeira, que é um ponto muito importante, eu acho que a autonomia é com certeza aquilo que mais eu gosto no funcionalismo público. Ah, e tem outro detalhe. Eu posso ficar doente sem problema, que meu patrão não vai ficar com a cara amarrada e nem vai me mandar embora. Então É eu tenho o verdade. direito de ficar doente. É E isso verdade. é muito bom. É verdade. Porque eu não tinha esse direito de ficar doente, que no dia seguinte ou 2 dias depois, não sei, o padrão estava de cara amarrada. Porque eu fiquei doente. E é isso. E às vezes até conheço professoras que já foram mandadas embora porque ficaram grávidas, né? Uau! Conheço, ficou grávida, ficou período de licença. Assim que retornou, Foi mandada embora. aí retornou, se não me engano, ela contou aqui pra gente que retornou em abril, entrou de licença, aí retornou em abril. Aí seguraram ela até o meio do ano, no meio do ano mandaram ela embora, Você sabe que é né? contra a lei, né? É, Falando de lei, isso é exatamente. totalmente contra E a aí lei. ela falou assim, Felipe, o problema é como é que eu provo isso, entendeu? É, Como é que se prova que foi por causa foi por disso? essa razão. Né? Mas ela falou, Felipe, em nenhum momento, ela acho que já tinha acho que 7 anos de escola, 8 anos, em nenhum momento foi sinalizado isso. Uhum, Inclusive, ela falou assim, em vários desses anos foi paraninfa de turma. uhum. Então, assim, a escola em nenhum momento, uma coisa a escola já vem sinalizando para você que não está gostando do teu trabalho. Né? E aí, quando acontece, pode ser que você já estivesse esperando aquilo. Uhum, uhum. Mas no caso que ela falou assim, não, em nenhum momento, não houve nem nada que eu tivesse feito, que tivesse sido um feedback negativo, vamos dizer assim. Se não é que feedback é feedback, né? Não é. Mas assim, algo a escola tivesse apontado para mim como negativo. Uhum. Esperaram eu voltar. E aí, logo depois me mandaram embora. Essa é uma outra coisa que é boa no município do Rio. Para você que quer ser do município do Rio, você fica 1 ano de licença. Na gravidez, Isso é 1 ano de é um licença. ano. 1 ano. Tá vendo? Então Só o município do Rio faz isso. tem Município, outros, tem outro outros, benefício. outros benefícios. Exatamente. É 1 ano de licença que você ganha de licença maternidade. E a Gisele hoje? Como é que tá a Gisele hoje? Eu vejo que, apesar de todos os compromissos que você tem, de vários lugares que você dá aula, de todas as gravações que você faz, do seu trabalho como funcionária pública, eu vejo que você é bem atuante nas redes sociais, né? Inclusive, aqui na descrição do vídeo a gente vai colocar suas redes sociais para a galera poder te seguir. E a gente vê que você é bem atuante nas redes sociais, está sempre publicando ali, ajudando a galera. Sim. E
como é a Gisele nas redes sociais? Gosta de fazer esse trabalho? Sente-se feliz também como influencer digital, vamos dizer assim? Como é que Eu é? vou te dizer que é muito cansativo. Dizer que eu fico feliz não é a minha palavra, não. É bastante cansativo, mas eu tenho compromisso, né? Então, como eu tenho compromisso, que é sempre. Vou dizer assim, que não é sempre que eu posso, não, porque se eu for falar sempre que eu posso, não posso nunca. Mas eu tenho um compromisso que eu botei dentro de mim, que é realmente de fazer esse trabalho que eu comecei no auge da pandemia, quando eu me vi. Então, aconteceu algumas coisas na pandemia que foi bastante tenso assim, né? Eu fiquei bastante doente na pandemia, fiquei muito tempo internada, não sabia se eu ia conseguir sair ou não, né, da Covid, mas consegui sair. Aí eu era casada e acabou que eu fiquei viúva na pandemia, né? Caramba, Fiquei sério? viúva na pandemia, então acabou que eu não fui entubada, mas a minha companheira ela foi entubada e ela acabou vindo a óbito. Enfim, então eu perdi tudo na pandemia. Então na pandemia eu perdi minha família, eu perdi tudo, né? E uma das formas que eu encontrei de não surtar, digamos assim, foi começar. Eu gravei um vídeo falando sobre isso, né? Do momento que eu estava vivendo, mas que eu não deixaria aquilo me abater, que eu tentaria continuar e que as pessoas que fossem assistindo, né, as lives iriam me dar força para poder continuar. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei com esse movimento, mas era só de fazer live. E foi na pandemia. É no auge da pandemia, quando tudo estava acontecendo, estava tudo uma loucura na minha vida. E aquilo foi se tornando quase que um hábito. E aí eu fui recebendo, né, tanto feedback bacana, Energias mas positivas? tantas energias positivas, principalmente das mulheres, né, dizendo que o quanto que estava ajudando a elas também. Eu decidi continuar. E aí eu decidi fazer disso um projeto, que é esse projeto de fato de o tempo todo assim tá alimentando a Instagram, o Facebook, o YouTube para convidar essas pessoas, essas mulheres a estudarem, a saírem da inércia, a tentarem resgatar as suas vidas. E eu tive quase que um resgate também, né, dentro da pandemia. Essas mulheres me resgataram quando me mandavam mensagens dizendo para eu ter força, para eu continuar, para não desistir, porque eu ia exonerar. Eu entrei numa neura tal, fiquei muito mal. Eu decidi um dia eu vou exonerar. Não tem mais nada que eu possa fazer na minha vida. Eu entrei numa depressão muito forte e comecei a me tratar, aquela coisa toda. E então, no auge da depressão, eu disse que eu decidi, vou exonerar. E aí acabou que um dia eu decidi abrir a câmera. Aí foi aquilo ali que começou a mudar a minha vida. Que eu comecei, no dia que eu decidi abrir a câmera para fazer não foi para fazer uma live, foi para conversar sobre aquilo que eu estava passando. E as pessoas foram conversando comigo. E aí, daqui a pouco, eu percebi que tinha mais gente me assistindo, tinha mais gente me assistindo, e eu comecei a fazer uma live atrás da outra, às vezes fazia quase que a semana inteira, porque estava sendo prazeroso, não estava me sentindo mais tão sozinha. Uhum. E aí eu fui começando a respirar de novo. Acho que é isso, ou a reviver, não sei. Eu fui começando a perceber que eu ainda tinha coisas que eu poderia fazer ainda pelas pessoas. E é isso que eu estou fazendo desde então, né? Elas me resgataram, então eu estou tentando retribuir aquilo que elas me deram quando eu estava muito mal na pandemia. Ah, que legal. Então, vê que às vezes as coisas acontecem. é, Existe algum. Tem pontos na nossa vida, momentos da nossa vida, que eu chamo de pontos de inflexão, né? Que é aquele momento onde sua vida está indo para um rumo, acontece alguma coisa e ela muda completamente. Exatamente. Eu acho que a sua vida tem alguns pontos desses, né? Por exemplo, você disse que um professor faltou, você entrou em sala de aula e isso mudou completamente Total. a forma como você trabalhava, a disciplina que selecionava.
o momento de você abrir a câmera simplesmente para poder ter uma companhia, fez também com que você percebesse que esse trabalho na rede social era importante não só para você, mas também para quem te segue, né? E isso fez com que você também mudasse algumas trajetórias. E a gente tem que estar o tempo todo se adaptando a isso, né? E aí me adaptei e foi muito bacana e tem sido muito bacana, sabe? Porque acho que foi através, assim, desse dia que eu decidi, do dia que eu decidi abrir a câmera para poder conversar com o pessoal. Aí eu lembro que no vídeo eu falava, vocês sabem que eu perdi o grande amor da minha vida, que não sei o quê. Eu achei que eu fosse desistir, mas aí a gente foi conversar, foi quase que uma conversa assim, foi uma conversa franca que eu estava tendo com a câmera, mas tinha gente ali, sabe? E acho que do dia que eu decidi fazer isso, a minha vida realmente mudou da água para o vinho, porque até então eu não estava em preparatório, eu não estava em nada, eu não estava fazendo nada da vida, porque a gente estava na pandemia, eu não estava fazendo nada da Uhum. vida. E aí comecei a dar aula, aquela coisa assim, né, lá nessas lives que eu ia fazendo, até que um preparatório viu, gostou, aí outro preparatório viu, gostou, e hoje são 9. Eu acho que são 9. Caramba! Eu acho que tem gente pra caramba E aí. olha que legal, né, Gisele? O mundo realmente ele é de uma forma que não dá para a gente definir, né? Porque o pessoal, muita gente usa a rede social para vender ilusão, né? É, Ilusão no sentido daquela vida perfeita, daquela momentos prazerosos, né? Então você vê às vezes as pessoas só postam aquela foto que tá bonita, aquela foto que tá com filtro, aquela foto assim, aquela foto assado. Então a gente vê muito na rede social essa coisa, essa vida de mentira, e a vida né? não é Que a gente isso. sabe que a vida não é isso. E no teu ponto foi completamente o oposto. Você foi totalmente vulnerável, ligou a câmera, falou o que seu Sim, coração tinha que falar, e isso fez com que você fizesse bem para você, né? E se conectasse tanto com as pessoas, né? Então, às vezes, as pessoas querem esconder, não se sentir vulnerável, não. E às vezes, muita das vezes, o que ela precisa é justamente isso, é. se mostrar vulnerável. Porque às vezes, quando ela se mostra vulnerável, é quando ela tem essa energia positiva que ela tanto precisa, né? Eu vou te dizer uma coisa, Felipe. Sem sombra de dúvidas, a pandemia acabou com parte da minha vida. A pandemia foi. Eu sei que na vida de milhões, né, de brasileiros, né, assim como foi com milhões de brasileiros, a pandemia ela me devastou de N formas. Mas eu sempre digo uma frase quando eu estou conversando com o pessoal, né? Pode perceber em todos os vídeos que eu faço para vocês, eu termino com uma frase, que Deus é bom o tempo todo. E ele é, porque nem sei porque eu tô aqui, nem sei porque eu tô aqui, cara. É isso. Isso, e, É isso. e, e às vezes a gente chega num ponto da nossa vida, e isso talvez faça muito sentido para vocês que estão assistindo agora. Então, você chegou num ponto muito ruim da sua vida na Muito, pandemia, muito. onde você perdeu uma pessoa muito querida, uma pessoa que você amava, e ali você estava mal, pensando em exonerar, com depressão, com tudo isso, e ver como, às vezes, quando a gente chega num momento desse ruim, né, e talvez você que está assistindo agora, você possa estar nesse momento, você vê como a gente está falando de pandemia, auge da pandemia 2020, Sim. a gente está aqui em 2022, 2 anos depois, como a sua vida hoje está diferente, né? Então hoje você, pelo que você falou, se encontrou, está com uma pessoa agora do teu Tô. lado, está com uma companheira que está te apoiando, que está Sim, te ajudando nos sim. teus projetos, né? Você também está hoje em 9 preparatórios, eu Trabalhando já muito. falo, eu já estou falando, Gisele, segura aí, porque os nossos alunos precisam da tua aula, arruma tempo pra gente. Às vezes eu fico louca Então, com vocês, meu Deus do céu. então, a Gisele muito requisitada, a Gisele que hoje saiu de sala de aula e está fazendo um trabalho que gosta dentro da CRE, né? Então, como às vezes em 2 anos, né? Vamos dizer assim, 2020 para 2022, em 2 anos, como a gente pode dar a volta por cima, Sim, né? sim, Como a gente, é claro que aquelas feridas ficam, aquelas recordações ficam, momentos ruins ficam, mas isso fortalece, né? E sim. isso com certeza hoje fez uma Gisele mais forte, Muito uma mais. Gisele hoje que de repente deu uma guinada na vida, né? E hoje pode crescer ainda mais, né? Sim. E é isso, as coisas acontecem. A gente nunca, na verdade, a gente nunca entende.
por que que as coisas acontecem em nossas vidas, né? Naquele momento está doendo muito e você não está entendendo, e às vezes você não quer nem entender porque está doendo tanto, que qualquer coisa que outra pessoa diga não faz o menor sentido para você. Mas lá na frente você vai entender que tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Eu não acredito que nada seja por acaso. Eu acho que as coisas realmente acontecem porque elas tinham que acontecer. A gente só tem que ter maturidade para poder respirar e esperar que as coisas lá na frente elas vão melhorar. Isso é um fato. Porque se as coisas não estão boas é porque elas ainda não terminaram. Porque Deus não quer ninguém triste. Ele não quer ninguém infeliz. Pelo contrário, Ele quer o melhor para todo mundo. A gente só tem que ter calma para esperar, porque vai acontecer. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas uma hora acontece. Porque Deus é bom o tempo todo. É verdade. Gisele, estamos caminhando aqui para o nosso final do nosso bate-papo. É, primeiro eu queria que você deixasse o recado final para o pessoal que segue a gente, o pessoal que percebeu aqui que a Gisele levanta uma bandeira muito forte dessa autoestima da mulher, Sim, né? sim, Da mulher autônoma, da sim, mulher ser independente, sim. né? Até porque a maioria, quase que esmagadora do magistério são É mulheres. É verdade. claro que toda essa autoestima, tudo isso, também serve para você, homem que está acompanhando a gente, né? Mas a trajetória da Gisele mostrou para ela que a mulher que estava do lado dela, a mãe dela, né? A mãe dela solo, teve que se virar, teve que fazer tudo isso. Então, ela levanta essa bandeira por causa da trajetória de vida dela, por causa das experiências dela, né? E aquela mulher, aquela Gisele, que saiu de lá, que não tomava banho, né? Não conseguia tomar banho de quente, né? Foi conhecer o banheiro ali, né? Que você falou, um Sim, cômodo com um banheiro, depois já de uma, de uma, sim, de uma certa idade. E hoje a Gisele aí sendo requisitada por vários cursos, com a agenda lotada, tendo que conciliar vários compromissos, é uma né? loucura. Graças a Deus, embora você tenha falado que tudo que você disse não é sobre você, Não é é sobre sobre as mim. pessoas, mas é claro que essa sua história motivou e vai Sim, motivar muita gente. O pessoal que estiver assistindo esse podcast mostrou. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para a galera sobre como resgatar essa força interna, né? Porque eu tenho certeza que em vários momentos da sua vida, né? Mesmo quando você já tinha crescido bastante profissionalmente, veio a pandemia que fez você tomar um baque muito forte, você contou agora. Então, mesmo esses altos e baixos que a vida te proporcionou, a Gisele continuou, né? E continua. hoje impacta milhares de pessoas na internet, vários alunos te elogiando o tempo todo. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para essa galera, o quanto precisam ser forte, resiliente, como resgatar essa força dentro de si para que tenham a vida transformada, especificamente falando de concurso público, que é o que a gente está Sim, falando sim. aqui, mas, sobretudo, que sejam felizes, né? Que sejam felizes. Acho que a mensagem que eu tenho para deixar é o que eu falo bastante, principalmente quando é presencial, quando estou ao vivo, né? É que a gente sabe que está difícil. Que está difícil, né? O concurso público são pouquíssimas vagas para muitos candidatos. A gente sabe de tudo isso. Mas que as pessoas continuem com o seu foco, que não ouçam aquelas pessoas que dizem que é uma grande bobagem, que não vai dar certo, que elas têm que fazer outras coisas na vida, que concurso público é peixada, né? É, Então é importante que elas não deem ouvidos a essas pessoas, que elas tentem cada vez mais terem foco, planejamento, porque é essencial. Para você passar num concurso, você precisa de um planejamento. E você precisa seguir esse planejamento. Não adianta você ficar estudando de qualquer maneira achando que vai passar, porque não vai. Você precisa de um planejamento, precisa de um foco e seguir no rumo desse seu objetivo maior, que é a posse. E a gente sabe que está difícil, Felipe, isso é um fato. Mas não desiste. Acho que é isso. As pessoas não devem desistir dos seus sonhos. Parece meio clichê isso, mas a gente não deve desistir dos mas é a nossos realidade. sonhos. Às vezes, Essa é a o óbvio realidade. precisa ser dito, né? O óbvio precisa ser dito. Não desista dos seus sonhos. Continue trilhando o caminho. Se você não passar agora, não tem problema.
tenta de novo e tenta de novo, que uma hora vem. É. É um movimento natural. E aí, todas as vezes que você for fazendo, você no próximo mais maduro. Não é preparado, mais maduro. Uhum. E uma hora vai acontecer, porque acontece para todo mundo que se dedica. Concurso público não é sobre uma pessoa inteligente. Concurso público é sobre aquela pessoa mais preparada. Concurso público não é aquela pessoa que anota 10 na faculdade, nota 10 no ensino médio. Concurso público é uma corrida de cavalo. Aquele cavalo que tiver melhor preparado, que for o melhor alimentado, é ele que vai ganhar. Acontece do azar a ganhar? Acontece. Mas geralmente quem ganha não é o azarão. Quem ganha é aquele que foi melhor preparado. E não é sobre inteligência, é sobre qualidade de estudo e constância. E aí você consegue. Ah, Gisele, eu quero primeiro te agradecer, Eu que tá? agradeço. Não só pelo podcast, mas como o carinho com que você vem conduzindo e ministrando as aulas aqui no projeto da Prova Professores, tá? A gente vê que uma coisa é quando o professor só grava a aula, outra coisa é quando você sente que ele está fazendo aquilo com amor no coração. Eu faço com Então, muito assim, amor. eu quero te agradecer por você ter abraçado esse projeto, ter acreditado nesse projeto. Conforme eu disse, é com certeza uma das professoras mais elogiadas, então não é à toa que isso acontece. Então, quero te agradecer por isso, por ter acreditado no projeto, ter aceitado o convite, a pedido dos alunos, ter vindo aqui no podcast, tá bom? E eu espero que essa parceria seja uma parceria muito duradoura, porque além de uma excelente professora, deu para perceber que você é um ser humano especial. Obrigada. Ó, eu estou muito feliz por vocês terem me convidado. É a primeira vez que eu faço um podcast, acredita? Achei o máximo. Gostou? É porque é um papo meio informal, mas ao mesmo tempo Gera conteúdo, não, né? você está falando da sua vida, quando você percebe, é uma coisa muito louca. Mas eu gostei muito de ter participado. Foi a primeira vez que eu participei de um podcast. Eu achei o máximo, porque a gente consegue conversar um pouco mais sobre a nossa vida, a nossa trajetória, quem a gente é um pouquinho assim, né? E quando quiser de novo é só me chamar. Ah, então tá bom. Meus amores, meus queridos professores, um beijo no coração de vocês, do professor Felipe, da professora Gisele. Então a gente vai se ver muito aqui no nosso canal. E para você que ainda não é nosso aluno, quer saber mais sobre nossos cursos, aqui embaixo você vai ter as informações dos nossos cursos. Vai ter também a rede social da professora Gisele. Segue a professora Gisele lá, porque ela está sempre publicando conteúdo. E sem contar que não tem como ficar de fora de acompanhar uma professora especial quanto essa. Tá bom? Então, galera, um beijão no coração. A gente se vê na próxima. Valeu! Tchau, tchau. Janota.com